Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio, o de número... Perdi o número 87 do Livro dos Espíritos. Ó, a gente tá longe, hein? Mas ainda tem muita coisa boa pela frente. Nós estamos no capítulo estudando os três reinos e agora vamos falar sobre os animais e o homem. Então, vamos lá, a pergunta 592. Se, eita, disparou o negócio aqui. Se, pelo que toca à inteligência, compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob este aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Você entendeu? Então, a pergunta do Kardec é para diferenciar o homem do animal, e a gente vê, né? Se você tem um cachorrinho, você tem certeza que o seu cachorrinho é muito melhor, muito mais bondoso, muito mais amoroso do que um monte de gente que você deve conhecer, né? Então, essa pergunta é assim: será que tem uma linha divisória entre o homem e o animal? A resposta: a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Olha que interessante. Reconhecer o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, o homem é classificado na ciência como um animal, né? Somos iguais aos animais. Aliás, somos muito inferiores a muitos animais. Mais fracos, a gente ouve menos. Você ouve muito menos do que seu cachorrinho. Você enxerga muito menos do que seu gato. Você sente cheiro infinitamente menos do que o seu cachorrinho. Então, a gente é infinitamente muito inferior a muitos animais, mas somos os únicos que têm a capacidade de pensar em Deus, né? Então, o homem é aquele que tem a faculdade de pensar em Deus. Eu achei essa resposta magnífica. E o homem pode se rebaixar, pela sua intenção, muito abaixo dos animais mais brutos. Mas também pode se elevar muito alto. Basta a nossa querência. Não é que o homem é assim naturalmente, mas sim porque busca estes caminhos. 593. Pode-se dizer que os animais só obram por instinto, ou seja, só agem por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade é que tem inteligência, porém limitada. Agora chega numa parte que eu adoro, que as pessoas falam assim, os animais não têm alma, por isso que eu posso comer carne de vaca, carne de boi, carne de porco, carne de qualquer coisa, porque os animais não têm alma, né? Não tem sofrimento. Eu lamento te informar, tem alma, tem sofrimento, tem sentimento, né? Todos os animais que a gente conhece, pelo menos os mamíferos, né? Os mais próximos da gente, todos têm, inclusive aqueles que você se alimenta. Nós não somos nada superiores a eles nesse sentido, e fica aí meu apelo para que, se você puder, evite o máximo de consumir os nossos irmãos. Eles estão aqui no mundo, não é que Deus deixou para eles serem nossos alimentos, eles estão aqui para que a gente ajude-os, os ensine, né? Os preserve, os encaminhe, não para que a gente se alimente. Uma hora a gente vai se conscientizar disso e vai acabar com o consumo de carne no planeta. Aliás, eu recomendo aí que você assista a minha palestra aqui no canal Os Animais Têm Alma, canal Espiritismo Cast do YouTube, ou também no podcast. Os Animais Têm Alma. E aí depois vocês me contam. Mas olha só, a resposta dos espíritos é muito clara, né? Há um sistema, é mais do que um instinto. Os animais atuam por própria vontade, por livre-arbítrio e própria vontade. Eles têm inteligência, têm vontade, não é só instinto. Então,
Um animal, ele pode ficar magoado, ele pode ficar sentido, ele pode ficar triste, ele pode ficar eufórico, ele pode ficar um monte de coisa. Tem inteligência assim como temos. Um pouco mais limitada? Sim, mas uma inteligência. Há quem diga que os cachorrinhos, por exemplo, têm uma inteligência que chega a ser de uma criança de 6 anos de idade. Eles chegam até aí. Mas, poxa, uma criança de 6 anos de idade faz muita coisa. Não é à toa porque a gente ama os nossos pets, porque eles são muito inteligentes. E o Kardec ainda acrescenta: não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria, a procriação. Nada, porém, criam, nem melhor alguma coisa realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então, assim, a gente tem, sim, o papel de educar, mas o animal ele só vai ter estes comportamentos humanos, fugindo do que eles de costume da sua espécie, porque a gente ensina para eles. Porque se eles voltam a ser selvagens, eles continuam com aqueles instintos que eles tinham, enfim, é uma inteligência limitada, não pequena, mas limitada. Então a gente tem que entender isso. É como se fossem nossos irmãos mais novos, as crianças, entende? Que a gente deve cuidar, amar, amparar. Então, continuando. Tem os animais alguma linguagem? Olha que curioso isso aqui, né? Que a gente que é egoísta e acha que passarinho canta para enfeitar os nossos ouvidos, pelo amor, hein? A resposta: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não meiam, porém, de se comunicarem entre si, dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Justo, né? Muitas vezes a gente recebe comunicações espirituais dizendo assim: olha, não adianta que a gente não dá para descrever, que vocês não têm linguagem para interpretar. Entenda do mesmo jeito, né? Os animais têm a linguagem que são úteis para eles. E ponto. Eles não vão filosofar devagar, enfim. Eles têm a linguagem que é necessária para eles, mas sim, falam muito mais do que vocês podem imaginar, né? Não com palavras, mas de novo, eu vou voltar sempre naquele exemplo, né? Porque eu estou olhando para o meu exemplo aqui, o Bibo está deitado aqui do lado. Você não sabe, pelo olhar dele, o que ele está sentindo, pelo latidinho, pelo gemidinho, né? Você não faz como uma criança, você conhece. Se o cachorrinho consegue se comunicar com você, você acha que eles não conseguem comunicar entre eles? Eles não entendem muito mais entre eles o que está acontecendo? Aliás, tem estudos que dizem que os cachorros conseguem compreender até 200 palavras que a gente fala. É muita coisa, né? Então, não tem mágica, tem inteligência aí. Subpergunta: há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usa, não é mesmo? Eles estão perguntando, né? Compreendem-se por outros meios, para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondes da palavra, e os mudos facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Mas, mais uma vez, é uma arrogância nossa achar que
os animais não se comunicam, até aqueles que não têm voz, né? E a gente precisa só de voz para se comunicar, né? Não tem o visual, tem até a química, as formigas se comunicam por química, por exemplo. E o Kardec acrescenta, efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que a admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Eu acho lindo estes exemplos que o Kardec dá de algo que nos faz pensar muito, não só abaixo de nós, mas acima de nós. Se a gente fica, nossa, o espírito se comunica sem precisar falar, então os peixes fazem isso, né? Por que os espíritos não fariam? Tem modos e modos, é lindo. 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação, de que desfrutam, é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade, possuem-na restrita aos atos da vida material. Eu acho que toda a liberdade, né? Todos nós temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio, enquanto pessoa encarnada, é limitado também. Assim como dos animais, é mais limitado ainda, entende? Assim como das crianças é limitado, depois conforme vai ficando adolescente fica menos limitado, adulto menos limitado, mas ainda assim a gente é limitado. Ah, eu quero ir para Júpiter. Eu tenho livre-arbítrio de querer ir, mas eu sou limitado pelo corpo físico. Não dá, não vai rolar. Entende? Então, os animais eles têm um livre-arbítrio limitado às suas condições de vida, ao que eles precisam e tudo mais, assim como nós temos o nosso também. E como espíritos, nós temos maior liberdade. Não é total, né? Total, acho que só tem espírito feliz, que consegue dominar tudo. Mas nós temos muito mais liberdade na vida espiritual do que na vida física. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Boa pergunta, hein? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. A resposta é sempre maravilhosa, né? Ah, gente, é bonito demais. Vocês viram um monte de vídeo que tem na internet aí, especialmente acho que é calopsita, que faz assim, bonitinho da mãe, até dá beijinho. Né? Papagaio que fala, tem uns papagaios que xinga, papagaio que grita, papagaio que fala. Eles têm as pregas vocais e a boquinha lá, o biquinho mais específico para imitar as palavras. Já os macacos, eles imitam os gestos e não as falas, né? Curioso isso, bem interessante. Kardec sempre antenado. 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Para, que nem que se fala assim, nos programas sensacionalistas. Vamos ler de novo. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes permite certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. Tá respondendo. Kardec falou isso há 160 anos atrás. Sim. Sim. Tudo que tem inteligência tem espírito. Os animais também. Que isso possa te ajudar a escolher o seu prato melhor, uma vez que você vai saber que aquela vaquinha que você está saboreando o bife era um indivíduo inteligente, com sentimentos. Pensa com carinho. Eu sei, é difícil e tem tanta gente que me xinga por causa disso, mas
É uma realidade. Se você tiver maturidade para encarar, ou pelo menos para diminuir, eu não consigo mais comer carne. Não consigo. Só se eu ignorar completamente. É puxado. É difícil. Mas é fato. Aquele pintinho, se você criar em casa, ele fica um animalzinho de estimação, inteligente, afetuoso. Aquela vaquinha também pode ser. O porquinho, vocês já viram? Um monte de porquinho que parece cachorrinho em casa. Então, são os mesmos que são mortos aos milhares, aos milhões por dia, apenas para satisfazer a nossa vontade. Ah, mas o nosso corpo precisa de carne. Não precisa. Senão eu e os demais vegetarianos e muitos veganos, estava tudo morto. A gente não tem deficiência nenhuma de nada. E se tiver, tem remédio para isso. Então, precisa ter? Precisa praticar este ato? Pensa aí. E a pergunta assim, ai que sobrevive ao corpo, será esse em princípio uma alma semelhante à do homem? Olha a resposta. É também uma alma se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der essa palavra. É porém inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então os animais têm alma sim? É igual a um homem? Não. Então, está a distância dos animais para os homens do mesmo jeito que a nossa está para Deus. Beleza. Mas então, porque a nossa está distante de Deus, significa que a gente não vale nada? Que a gente pode ser morto e servir de refeição para qualquer um? Pergunta difícil, né? De engolir, indigesta. Então, dos animais também. Eles têm o mesmo direito à vida que nós temos. Eles têm os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, ou muito parecidas do que nós temos. E nós os criamos, às vezes, uma vida inteira dentro de uma gaiola, sem direito a ver a luz do sol, só comendo, botando ovo, comendo, botando ovo, e depois virar canja na nossa sopa. É indigesto, eu sei, não me xingue, mas pensa com carinho, promete para mim que você vai pensar com carinho. Isso não é o mais importante, mas é um dos pontos que a gente se liberta nessa vida e que vai fazer muita diferença, tenho certeza. Escolha o amor, sempre. E vê aí minha palestra. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e consciência de si mesmo? Olha só que interessante, né? Então, depois que morre, a gente já estudou isso sobre a alma do homem. Dos animais, depois que morre, ele conserva a individualidade e a consciência, né? Conserva sua individualidade, quanto à consciência do seu eu. Não, a vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, claro que o animal, depois que morre, conserva a sua individualidade, afinal de contas tem alma. Senão, seria metempsicose, seria outra coisa. Ia voltar para algum lugar e integrar o cosmo, blá, blá. Não, conserva a sua individualidade, mas não a consciência, porque ele ainda não tem a consciência, como nós, homens ou mulheres, temos. 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarnem? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. E daí entram os trabalhadores, essa informação, né? Entram os trabalhadores, assim como tem trabalhador do tempo, que faz chover, que faz todos os fenômenos meteorológicos, tem também os trabalhadores que cuidam da encarnação dos animais, dos seres vivos, blá, 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 junto, né? Então, o animal não vai escolher em que alma, em que corpo futuro que ele vai reencarnar, mas olha que doido. Então, eu vou repetir a pergunta, caso você tenha passado em branco. A alma dos animais, é dado escolher a alma dos animais, a espécie de animal em que encarnem, significa que ele reencarna. Percebeu? Como é sutil? Ele reencarna. O animal desencarna e reencarna e reencarna. É assim como nós, não é diferente. Então, ele não escolhe porque falta o livre-arbítrio. Muitos de nós, pouco evoluídos, também a gente não escolhe. Os trabalhadores espirituais é que veem o melhor corpo que a gente vai se encaixar, a gente não escolhe, né? Só a partir de uma certa idade espiritual é que a gente vai escolher o corpo que vai encarnar.
600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como do homem? Então, assim, o animal tem alma, quando ele morre, ele continua tendo esta alma, e aí a pergunta é, então ele fica no mundo espiritual, assim como os homens? Olha que resposta interessante. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Mais claro, impossível. Então, os animais, eles desencarnam e reencarnam quase que imediatamente. As alminhas deles, os espíritos dele, nem entram em contato com outros animais, outras coisas. Os trabalhadores, olha o que eles falam assim, é classificado pelos espíritos que têm essa tarefa e imediatamente é reencarnado. Ou seja, ele vai ser acoplado num novo corpo já encaminhado. Não é lindo isso? Então não tem animais no plano espiritual, eles não ficam dando bobeira, porque eles não têm nada para aprender. A gente tem no mundo espiritual, mas eles não têm nada para aprender lá. O que interessa para os animais neste estágio é a experiência da carne, né, da vida. Então eles desencarnam aqui e já são imediatamente recolocados aí num novo bebezinho nascendo. Nascendo não, né? Sendo gerado. Essa a palavra. 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, ao progresso? Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Que interessante. Nada nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem, né? Então, assim, sim, os animais vão evoluindo de vida em vida, de corpo em corpo, e nos mundos mais evoluídos, os animais também são mais evoluídos, mas menos do que os homens. Então, podem até ter uma linguagem, pode se comunicar melhor com os homens e tudo mais, podem ser mais utilizados em trabalhos benéficos, né? Mas continuam sendo animais, então não são seres estranhos, tá? 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Aí é legal, hein? Então os animais progridem pela força das coisas e não pelas suas atitudes. E por isso eles não têm que pagar nada. Por isso que eles desencarnam e reencarnam imediatamente. Eles estão experienciando a carne, né? E a gente tem um papel bacana aí para conduzi-los também. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles o homem é um deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Entendeu? Que não mudou nada, né? Eu tenho certeza que para o seu cachorrinho você é um deus. Você alimenta, você dá carinho, você dá banho, você faz tudo. Você é tudo o que ele tem, entende? Então, assim, nos mundos mais evoluídos, não, continuam sem essa consciência. 604. Porque os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Olha que pergunta capciosa. Então quer dizer que os animais, mesmo nos mundos superiores, são inferiores aos homens? Significa que Deus criou seres que vão ser perpetuamente incapazes de pensar como o homem? Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância,
logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Aí vem a subpergunta. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? É. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, assim, foi um grande sabão passado, mais uma vez, que os espíritos dizem assim, olha, não é porque você imaginou que os animais eles brecam aí a inteligência que não tem nada mais que isso, porque Deus não se contradiz. É que vocês têm inteligência mesquinha de ver só isso que interessa. Então, deixa um parênteses enorme aberto que há outras fases intermediárias entre o animal até chegar a ser homem. E sim, passa pela fase. Ou seja, todos nós fomos animais um dia. E fomos desde o menos evoluído até onde a gente chegou. Afinal de contas, Deus cria espíritos do zero até hoje, né? E não os cria já homem de uma vez. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se essa última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas. Então Kardec está falando assim, então os seres humanos têm duas almas, uma que é referente à vida material, instintivo, e outra referente à vida espiritual, né? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla, no homem, só é a natureza há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa, pelo seu corpo, da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. Então é exatamente a mesma coisa, né? É que o corpo físico também tem seus instintos. E a subpergunta, de modo que, além de suas próprias imperfeições de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? A resposta, quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas, a alma é sempre única em cada ser, são distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Conquanto não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Explicação do Kardec. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes, umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Então, a gente pode se igualar com as almas dos animais, né, com os comportamentos dos animais, quando a gente baixa muito para o nível de instinto do corpo, ou seja, materialismo, materialismo, materialismo. Quanto mais espiritual a gente pensar, né, pensar na vida espiritual e agir de acordo com isso, mais a gente se distancia daquele princípio comum que nós temos com os animais. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Ou seja, do mesmo lugar que a gente vem. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida alguma, porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Mais uma razão para que a gente preste muita atenção, porque nós somos exatamente... viemos do mesmo lugar que os animais. A gente só tem tempo a mais do que eles. Entende?
607. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então a gente passa por aí. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Então o Kardec está perguntando assim. Então quer dizer que a alma vem lá de trás. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transforma-se cedilha maiúsculo O e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância segue a da adolescência, vindo depois da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma de humilhante para o homem. Sentir-se humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram. Se alguma coisa que lhes seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemada a sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Gente, esse é um dos trechos mais profundos que tem o Livro dos Espíritos, dizendo assim, olha, nós fomos criados puros, zerados, assim, todos iguais, zerados. E passamos por todas as fases da natureza, de todos os organismos, né? Dessa natureza que a gente conhece e de natureza que não conhecemos também, porque a Terra não é o único lugar que passa por aí. Então, esta pergunta vem confirmar isso. Nós e os animais viemos do mesmo lugar. Os animais só têm menos tempo que a gente. Poderia ser a gente no lugar deles agora. Entendeu? Porque foram criados depois. Simples assim para entender. E aí chega um momento que passa por um período de humanização, né? Deixa de ser animal para ser humanização. E a pergunta é essa: esse período começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então, geralmente se vive fora da Terra esse período de transição entre animal e homem, né? Ou mulher, enfim, entenda como humanidade. Então, isso geralmente se vive fora da Terra, mas pode ser que por uma exceção ou outra aconteça aqui no planeta, mas é em outro mundo que isso acontece, em outros mundos. 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade, ou seja, de se encarar homem? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Faz todo sentido do mundo, né? A gente não vai se lembrar quando era animal, nem que animal que foi, porque como a gente não se lembra de criança, como a gente foi, ou como a gente foi gestado e tudo mais, isso é um processo natural. 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por busca, transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam
porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, assim, a gente não vai lembrando das fases mais inferiores da nossa vida espiritual. A gente vai tendo consciência, né, e vai lembrando das fases mais próximas. Necessariamente eu não preciso lembrar de tudo. Qual a utilidade disso, né? Realmente não tem muito porquê. Então a nossa vida espiritual é muito parecida com a nossa vida física. A diferença é que na vida física a gente conserva a lembrança no nosso cérebro. Na vida espiritual a gente conserva a lembrança no nosso perispírito, mas só aquilo que realmente é útil para a gente, né? Nada mais que isso. E a última pergunta de hoje terão se enganado os espíritos? Ah, meu Deus, de novo estou fazendo isso. Caramba. Terão se enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, não somos seres à parte no sentido de que somos super especiais, não sei o quê. Não, a gente é um ser à parte do destino e da consciência que a gente tem de Deus, porque a gente compreende, mas as nossas origens são todas as mesmas, né? A gente veio tudo do mesmo lugar, graças a Deus, todos iguais, e vamos crescer até ficamos todos iguais de novo. Ah, que lindo! Só que sábios, né? E felizes. Que bom! Obrigado pela sua presença. Foi um pouquinho longo hoje, mas eu tenho certeza que foi muito especial. Eu gostaria que você relesse este capítulo, né? Essa parte aí dos animais, para que isso fale mais alto no seu coração e, se der vontade, comece a diminuir o seu consumo de carne. Vamos caminhando aí para regenerar o mundo sem a violência nos nossos pratos, né? Tá bom? Um beijo gigante. Até o próximo, que a gente vai falar sobre metempsicose. Opa, o que é isso? Só te conto lá. Tchau, até lá.